vez ao nosso canal da Ferreira Sistemas de Ponto. E essa aula é uma das aulas mais importantes que eu sempre gravo, tá? Acho que já deve ser a terceira ou quarta vez que eu regravo esta aula. E é um dos conteúdos que vocês devem prestar mais atenção, porque é a base de todo o funcionamento do sistema Second.Offline. Vai parecer simples, mas não é. É de extrema importância. Hoje nós vamos falar sobre o cadastramento de horários. Eu vou explicar para vocês hoje como é que é o cadastramento simples, básico e todo o cadastramento de horários avançado, tá? Lançando horas extras, banco de horas, cadastramento quando o teu funcionário tem folga intermitente, certo? E o máximo que eu puder te passar de informação sobre cadastramento de horários. Então, vamos ao vídeo. Pessoal, a gente está aqui já, tá, na tela do Second.Offline. Para você cadastrar um horário novo, é muito simples. Tu vai vir aqui, ó, horários, e vai dar um incluir. Quando tu nunca cadastrou nenhum horário, é a primeira vez, tu vai ter essa tela reduzida aqui. Então você vai vir aqui, ó, em opções e clicar em mostrar tabela avançada. Feito isso, sempre quando tu for cadastrar um horário, ele já vai entrar em tabela avançada, certo? Qual é a primeira coisa que a gente vai fazer aqui? Vamos dar uma descrição para esse horário, tá? Então eu vou colocar aqui, por exemplo, horário manhã. E vou estar colocando aqui, ó, o horário que meu funcionário deveria entrar. Aqui no exemplo, 8 horas, intervalo meio-dia, retorno 1 da tarde e saída às 17h48. Bom, aqui nós temos um exemplo de um horário de carga de 8h48, certo? Que normalmente a gente utiliza de segunda a sexta-feira. O que, se você fizer o somatório, ele vai gerar 44 horas semanais, certo? Bom, então vamos começar agora a falar sobre os detalhes, tá? Então, muita atenção, está mexendo no celular, tá? Foca nessa aula. É essa informação que tu vai precisar para fazer o teu ponto funcionar redondo, correto. Primeira coisa, a gente tem essa coluninha aqui, ó, chamada compensado. O que o compensado faz? O compensado ele faz que o teu funcionário, tá? Que o software trabalhe em cima da carga horária, ou seja, aqui nós temos 8h48. Então, se eu selecionar o compensado aqui, se o teu funcionário, por exemplo, entrar às 7h30 da manhã, mas na saída ele sair as mesmas meia hora antes, certo? Sair aqui por volta das 5h20, um exemplo, tá? 5h18, o software vai entender que ele completou a carga horária, porque ele chegou meia hora antes, mas ele saiu meia hora antes também. Então, automaticamente, ele vai entender que ele cumpriu a carga horária. Vamos supor que ele chegasse atrasado 1 hora, mas saísse também atrasado mais 1 hora. Saísse às 6h48. O sistema também vai entender que ele cumpriu a carga horária. Porque mesmo ele tendo chegado atrasado 1 hora, ele também saiu 1 hora posteriormente, completando a carga de 8h48. E esse é o papel do compensado, certo? Nós sempre recomendamos utilizar ele, a não ser que a tua empresa tenha uma hora extremamente fixa. Exemplo, não, se o meu funcionário chegar 1 hora atrasado, vai ser descontado essa 1 hora dele. Mesmo que ele compense no mesmo dia esta 1 hora, aí a gente vai pagar essa 1 hora a mais como hora extra. Aí nesta opção, neste exemplo, aí tu não utilizaria o compensado. Mas exatamente nessa opção, que tu tem um horário extremamente rígido, mas o teu almoço não é rígido, o teu almoço é flexível, tu tem a opção de usar o almoço livre, que deixa variável apenas os registros de saída 1 e entrada 2, fazendo com que, se o teu funcionário chegar atrasado 1 hora, ali entrar às 9, vai dar 1 hora de falta. E se ele sair 1 hora a mais, sair às 6h48,
vai gerar 1 hora de extra. Mas tu utilizando o almoço livre em vez do compensado, o teu funcionário vai poder fazer o intervalo a hora que ele quiser. Pode fazer das 10 às 11, das 11 às 12, da 1 às 2, da meio-dia, 1h30, certo? Suprindo a necessidade do almoço flexível e mantendo a entrada do dia e a saída final extremamente fixas. Perfeito? Lembrando que se tu utilizar o compensado, ele faz a função tanto das entradas e saídas, como também do almoço livre, certo? O compensado ele deixa totalmente a marcação flexível, controlando a carga horária. Tá, pessoal? Primeira parte de cadastro de horário é isso. Agora vamos avançar aos poucos. Nós temos essa opção aqui de neutro. Para que serve o neutro? O neutro ele neutraliza a tua falta do dia, tá? Quando é que a gente utiliza ela? Uma das melhores situações que funciona muito bem neutro é essa aqui, ó. Vamos mudar essa carga horária aqui, tá? E vamos reduzir um pouquinho ela. Tá? Eu quero exatamente isso aqui, ó, 16h20. Então vamos supor que o teu funcionário faça uma carga de 7h20, tá? 7h20 por dia. Normalmente o teu funcionário trabalha de segunda a sábado, daí fecha as 44 horas. Se a gente vir aqui ó, em calculadora e pegar a calculadora de horas, eu colocar 7h20 vezes 1, 2, 3, 4, 5, 6 até sábado, eu vou ter exatamente as 44 horas. Perfeito? Então isso quer dizer que durante a semana eu preciso ter uma folga, que normalmente é no domingo, né? O que a CLT diz? Que eu não preciso obrigatoriamente folgar sempre no domingo, mas durante o mês eu preciso ter uma folga no domingo, tá? Durante o mês eu posso folgar na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, mas uma das folgas obrigatoriamente ela é no domingo, correto? Parece até que houve alguma alteração, mas não vou confirmar nada porque ainda não pesquisei, que para quando é mulher eles aumentaram esta folga para 2 domingos no mês, tá? Mas eu não vou confirmar nada porque ainda não pesquisei. Foi um cliente que me passou essa informação, até eu tenho que confirmar. Bom, então levando aqui ao que nós sabemos que seria uma folga no domingo, tá? Mas vamos supor que a tua empresa, as folgas são totalmente intermitentes. É durante a semana, uma semana antes que tu chega para o teu funcionário e diz, olha, essa semana tu folga na terça, chega para o outro e diz, ó, essa semana tu folga na quarta, chega para o outro e diz, essa semana tu folga na segunda, e assim vai. Então, eles não têm uma folga fixa no mês, ou perdão, na semana, tá? E numa dessas semanas, essa folga vai ser obrigatoriamente no domingo. Então a gente pode utilizar o neutro exatamente para fazer isso. Como é que a gente faz? A gente marca o neutro aqui em todas as colunas. Você vê que nem dos dias aqui, nem dos dias eu marquei folga. Deixei todos com carga completa, tá? O que o neutro vai fazer? Quando chegar no dia da semana e a pessoa não vir trabalhar, o neutro vai entender que aquele dia é folga. Perfeito? Tá, mas é o seguinte, se o neutro neutraliza a falta, como é que ele vai interpretar que se por acaso o funcionário não completar toda a carga horária dele, aquele restante é para dar como falta, se o neutro vai neutralizar a falta? A gente vai fazer isso aqui, ó. Vamos vir em opções, modo de cálculo, e marcar desconsiderar neutro quando houver batida no dia. Com essa opção marcada, se não houver nenhuma batida no dia, o neutro entra em ação e funciona.
e informa já para o gerente RH, para a pessoa que está fechando o ponto, que aquele dia é folga do funcionário. Porém, tem um detalhe. Quando ele bater o primeiro registro, automaticamente o neutro é desabilitado. Se a pessoa não cumprir a carga horária, o restante vai ser dado como falta. Perfeito? Segundo detalhe, muito importante. Se essa configuração o funcionário tem que ter um dia de folga, como é que tu vai saber se ele faltar um dia nessa semana? Tá? Se ele não vier trabalhar 2 dias, como é que tu vai saber que esse segundo dia é falta? A gente tem uma opção aqui. Tu vai vir em opções, tela de cálculos, e vai selecionar essa opçãozinha aqui, ó. Permitir, e aqui tu vai dizer quantos dias é de folga na semana, que no caso é um dia. Então, tu botando permitir um dia de folga na semana, como é que o software vai se comportar? Faltou o primeiro dia, ele vai entender que é folga. Mas na segunda falta, aí ele já vai lançar como falta, e não como folga. Perfeito? Perdão a tosse, gente. Bom, quais as opções que nós temos a mais também ainda aqui? Aqui ainda na tela opções, na tela de cálculo, tá? Nós temos essa opçãozinha aqui, ó. Sinalizar vermelho em almoços curtos. Ela é muito eficiente, é muito importante para a pessoa que está fechando o ponto visualizar quando o teu funcionário não cumprir a 1 hora de intervalo, tá? Ainda mais tu utilizando o compensado ou almoço livre, que deixa teu almoço, tá, variável ali, tu pode fazer a hora que tu quiser, mas tu tem que cumprir 1 hora. Então, com aquela opção, tu marcando ela, se teu funcionário fizer menos que 1 hora, ele destaca em vermelho, fica mais fácil de visualizar. Outra opção também, que é muito pedido por escritórios de contabilidade, tá? É que só faltas quando a pessoa não vem trabalhar que sejam consideradas horas faltas. Mas aquela falta do tipo, em vez de eu chegar às 8 horas, eu cheguei às 9 ou às 10, sejam consideradas numa coluna chamada atraso. E a gente seleciona aqui, ó, calcular faltas somente para o dia inteiro. Selecionando essa opção, o software vai separar o que são horas que não é do dia inteiro, tá? E o que são horas faltas mesmo, que é quando a pessoa não vem trabalhar. Com essa opção aqui, na tela de cálculos, tu vai ter 2 colunas. Uma coluna de falta, para quando a pessoa não veio trabalhar, e uma coluna de atraso, para quando a pessoa chegou atrasada ou saiu antecipadamente, certo? Não repare na minha tosse, tá? Como tá muito frio aqui no Rio Grande do Sul, não adianta, a saúde não aguenta. Outra opção também, pessoal, que tem bem interessante, ela é apenas visual, ela não vai alterar cálculos. É tu marcar aqui, ó, preencher falta quando o dia estiver em branco. O que essa opção faz? Ela apenas te deixa visualmente mais fácil de interpretar. Tá? Ó, aquele dia ela não tem registro nenhum, tá? Então automaticamente ele vai selecionar falta. Lembrando que com o compensado marcado isso vai acontecer só na segunda opção, certo? Primeira vez que não vem, o compensado já vai lançar folga, a segunda vez ele vai lançar falta, tá? Porque a gente marcou uma folga por semana. Tá, dessa parte é isso aí. Uma outra coisa importante, ó. Artigo 58 da CLT. Isso aqui dá pra fazer um vídeo à parte só dele, tá? Que é muito detalhe para explicar. Mas resumindo, o que o artigo 58 da CLT fala sobre tolerâncias? É bem como tá ali, ó. O funcionário tem tolerância de extras ou falta em 5 minutos
não ultrapassando a soma de 10 minutos diários. Ou seja, se teu funcionário chegou atrasado, menos de 5 minutos, foi embora em menos de 5 minutos, essa soma desses dois não ultrapassou 10 minutos diário, o software, pela lei, pela CLT, pelo artigo 58, ele tem que ignorar isso, tá? E somar como se ele tivesse entrado às 8 e saído ali às 16h20, certo? Mas o artigo 58 é para gravar um vídeo só sobre isso aí. O que mais eu queria mostrar para vocês aqui? Vou criar um outro horário também, com horário noturno, para vocês entenderem bem, certo? Então, basicamente é isso aí, ó. As partes mais importantes aqui, a tela de cálculos e modo de cálculos, certo? Bom, e uma outra pergunta. Mas e se o meu funcionário, ele tem ele tem folga fixa na semana? Um exemplo, sábado e domingo. Bom, se tem folga fixa na semana, a gente não precisa usar neutro. E basta apenas você vir aqui, ó, e clicar sobre a palavra. No caso, vou deixar como folga domingo. Cliquei uma vez que vira extra, segunda vez que vira folga. Certo? E aí, é só dar concluir. E pronto. Perfeito? Vamos entrar de novo no horário, que eu vou mostrar para vocês agora como é que funciona configurações de hora extra e também ativação do banco de horas. Entrando no horário, você vai clicar aqui, ó, em extras. E eu, preferencialmente, eu gosto de selecionar independentes. Porque tu tem mais, fica mais maleável, tá? Para tu poder ajustar todo ponto, tá? Dias úteis, sábado, domingo, etc. Bom, eu aqui selecionei dias úteis, tá? E números de faixa eu deixei 2. O que isso quer dizer? Que até 2 horas de hora extra, eu vou pagar para o meu funcionário 50%. Acima de 2 horas, 100%. Isso vai criar no sistema, lá na tela de cálculos, duas colunas. EX50, que é extras 50, e EX100, que são extras a 100. Então, de segunda a sexta, que é os dias úteis, todas as horas que o meu funcionário fizer extra até 2 horas, o software vai pagar 50%. E acima de 2 horas, 100%. Clique em salvar. E agora vamos vir aqui no sábado. Vou deixar igual. E salvar, tá? Até 2 horas 50, acima de 2 horas 100. E domingos. Pô, domingo é folga do funcionário, né? Então, justo que ele arranque a 100%. Isso quer dizer que se ele vir trabalhando no domingo, tá? Ele começou a trabalhar, o software já vai computar 100%. Feriados, igual. Uma coisa importante que eu me lembrei agora. Olha aqui. Feriados, eu selecionei aqui para 100%. Tá? Eu já vou deixar folga também aqui. Ó. Folga a mesma coisa, ó, 100%. Tá? E dá OK e pronto. Configuração de extra feita. Lembra aqui em opções, ó, que nós estávamos olhando antes, tá? Tu tem marcado por padrão, considerar feriado como hora extra. Então, como aqui nas extras eu selecionei o feriado para arrancar em 100%, no feriado o teu funcionário começou a trabalhar e já ganha 100%. Mas, se eu desmarcar aqui, ó, ele vai entender que o feriado vai somar como um dia normal e não como horas extras. Correto? Então, vamos deixar marcado que a maioria acontece, tá bom? Outra coisa que nós temos aqui, ó, eu configurei dias úteis, sábado, domingo, feriados e folga também. Outra coisa que nós temos aqui é o banco de horas. Tá? É aí que eu habilito, ó, o banco de horas. Tá? E nós temos aqui, ó,
tipo de horas, no caso extras. Ele está selecionado para enviar todas as horas extras para o banco. Então, independente das horas que o teu funcionário fizer, se for 50% a 100%, ele vai enviar todas as horas para o banco de horas. Tá? Mas a gente pode selecionar por faixas o que vai para banco e o que não vai para banco. Exemplo, se eu selecionar aqui somente a primeira faixa, qual é a primeira faixa? Se eu vim aqui, os dias úteis, a primeira faixa é a 50%, a segunda faixa é 100%, tá? Então, se eu deixar somente a primeira faixa, ele vai mandar só as horas a 50% para o banco de horas. Mas eu posso selecionar somente a última faixa, que seria a 100%. Então, automaticamente iria para o banco somente as horas a 100%. Tá? A maioria das empresas, por padrão, utiliza a configuração de somente a primeira faixa, que são as horas a 50% que vão para o banco de horas, e as horas a 100% entram na coluna de hora extra, a 100%, que são pagas na folha de pagamento do mês do funcionário. Correto? E temos também a situação aqui de faltas, tá? Onde diz que é para pegar e descontar do banco de horas todas as horas faltas, ou tu pode selecionar nenhuma hora falta. Certo? Tem as outras opções aqui, mas eu vou me abster só essas duas para não estender demais o vídeo. E nós temos também aqui horas atraso, com a mesma opção, nenhuma hora atraso ou todas as horas atraso. Certo? Lembrando que ali tem a opção de atraso e extra, tá? Ela vai funcionar se estiver marcado lá para computar como horas faltas somente se for falta no dia inteiro. Tá? Aquela opçãozinha que a gente marcou ali em opções, tela de cálculos. Calcular falta somente para o dia inteiro. Certo, pessoal? Voltando mais um pouquinho ainda aqui em banco de horas, o que a gente pode verificar aqui? Eu quero que as horas a 100% sejam pagas em folha e a 50%, que é a primeira faixa, né, vá para banco de horas. Mas como é que o software vai interpretar isso nos domingos e nos feriados e na folga, onde nós temos uma faixa só? Aí a gente tem que fazer isso aqui, No banco de horas, tu vai clicar em ignorar faixas no domingo, feriado e na folga. Então, automaticamente, nesses dias, o software ignora a primeira faixa e lança tudo como hora extra, não enviando nada para o banco de horas. Perfeito, pessoal. Espero que tenham entendido bem até aqui, tá? Sobre cadastro de horários, falamos, acho que, 90% de tudo. Ah, não, mais uma coisinha. Vamos incluir aqui um horário noite. Qual é a grande diferença da noite? Vamos supor que o teu funcionário entre às 22 horas, faça o intervalinho dele ali a 1 hora da manhã, retorna às 2 e sai às 5h20. Não, às 6h20. Perfeito. Vou marcar o compensado e isso vai ser de segunda a sábado. Perfeito? Tá. Onde é que está o erro aqui? Isso aqui está errado. O que vai acontecer? Entrei na segunda-feira e na hora que eu for fazer o intervalo eu já estou na terça. E fui embora na terça. E daí no outro dia entrei na quarta e assim vai dando esse erro sucessivamente. Tem que informar para o software que para este horário em específico o dia não pode acabar e começar na meia-noite. Tem que ser fora desse intervalo aqui, Então aqui no fechamento vai dizer qual é o horário que é para o dia virar. Para o software dizer que o dia está acabando e vai começar. Neste exemplo a gente pode botar aqui, 10 horas da manhã. Tá?
ou 12 mesmo, meio-dia. Perfeito? Como é que o software vai interpretar assim? Agora, tranquilamente, eu posso chegar, bater o ponto às 10 da noite, ir para o meu intervalo 1 da manhã, voltar às 2 da manhã e ir embora para casa às 6h20, que eu vou estar no mesmo dia ainda. Quando chegar ao meio-dia, aí o software vai passar para o dia posterior. E aí, nesse dia posterior, que nesse exemplo seria terça-feira, eu vou chegar de noite e vou bater meu ponto às 10, fazer meu intervalo e sair ainda na terça-feira. Correto? Entender o quanto é importante o fechamento quando o horário é noturno. Se você deixar isso aqui zerado, o software entende que é um dia normal e acaba e começa meia-noite. Mas nesses horários noturnos, isso não funciona. Tem que botar o fechamento específico aqui. Nesse exemplo, 12 ou 10, perfeito. Certo, pessoal? Agora sim. Uma coisa interessante aqui, ó. Se tu fizer vários horários e tu configurou já certinho lá o primeiro horário com horas extras, banco de horas, questão de neutro, etc, etc, etc. Tu pode vir aqui, ó, e mandar copiar as configurações do horário que tu sabe que está certinho. E a mesma coisa aqui, ó. Então, todas as configurações que eu fiz lá naquela tela de extras e na tela de opções, eu carrego para cá, certo? Isso facilita muito quando tem vários horários, tá, de uma empresa, mas tu quer deixar um como uma configuração base. E tudo seja baseado nele, questão de horas extras, banco de horas, etc. Perfeito? Pessoal, agora sim, vamos encerrar o vídeo, estamos quase meia hora já de aula aqui, mas eu queria realmente passar uma aula bem completa sobre banco de horas, tá? E no fim eu comecei a aula e não pedi para ninguém, por favor, se inscrevam, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com colegas, pessoal de RH, quem precisa desse conhecimento, certo? Se precisarem de suporte com o século, conte conosco. Até o próximo vídeo.